dia a todos. É com enorme honra que estamos com a Sérgio Fernandes, diretor visitante. Nosso convidado possui uma vasta gama, curso acadêmico e profissional de excelência. Podemos ver. O professor Sérgio, ele teve uma formação acadêmica na área de mestre de Educação e Administração e bacharel em Ciências Militares, também pós-graduação em Segurança Pública, oficial superior veterano policial militar, Minas Gerais. Tudo dizer que sejam bem-vindos a este espaço. Liberdade com desconforto, liberdade com disrupção, liberdade com deslocalização. No âmbito da Cátedra 4G, 5G, CBS e ESG, sustentabilidade, subordinada ao tema de percepção do futuro, como construir cenários em tempos de incerteza, fenômenos cruciais como a deslocalização, a smartphonização e a concepção global. Este debate tem como alicerce a revisão sistemática da literatura, com especial relevância para o impacto de conflitos armados e a gestão de cenários de incerteza. Para nos guiar nesta reflexão estratégica e prospectiva, passamos a palavra ao professor Sérgio. Muito bem. Quero começar por agradecer ao professor Sérgio Fernandes por ter aceitado o convite de estar aqui conosco em Moçambique, repito, em Moçambique, alguém que tem que passar ou partiu do Brasil, Portugal, Moçambique. É a segunda vez que o professor Sérgio Fernandes está em Moçambique. E apesar de estar no seu período de férias, no seu período de visita a Moçambique, nós insistimos com ele para que ele aceitasse lecionar na nossa escola presencialmente. Depois de intensa negociação, o professor Dr. Sérgio Fernandes aceitou. Queríamos agradecer tanto ao professor Dr. Sérgio Fernandes como a sua esposa, Ana Luísa, que manifestou disponibilidade de se deslocar à CBS, também para conhecer a CBS. Ela, na qualidade de psicóloga, vai nos apoiar no sentido de perceber como é que o modelo moçambicano de comunidades de conhecimento podem ser criadas. E aí convido a professora Ana Luísa a dizer alguma. Faz favor, professora Ana Luísa. Bom dia a todos. É com imensa alegria que estamos aqui na CBS, nessa manhã de sábado. É um momento único de troca de experiências, de oportunidade e de encontro com pessoas tão especiais. Agradeço ao professor Lourenço Dias e a todos vocês pela acolhida, pelo carinho, e dizer que voltaremos sempre que possível, né? E sentimos muito bem em estarmos aqui hoje. Desejo a todos vocês e ao professor Sérgio uma boa aula e fique com Deus e até uma próxima, se Deus quiser.
Obrigado, professora Ana Luísa. Queria convidar o Carrilho para também nos brindar com a sua presença. Bom dia, professor Lourenço Dias. Obrigado pelas palavras. E também agradecer a presença do professor Soares e dizer que seja bem-vindo ao CBS. E felizmente hoje não estou presente, mas espero que o professor nos brinde com uma bela aula, como tem feito, e espero que seja uma lição e um aprendizado. Obrigado, professor. Não sei se o professor Cornélio está preparado para nos brindar com o seu saber digital. Bom dia. Pronto, eu não vou poder aqui usar a câmera, mas eu vou usar uma câmera que apanha a sala onde nos encontramos. Contudo, gostava de saudar a todos os 400 no evento e saudar também em especial ao professor Sérgio Fernandes, né, por esta oportunidade que nos dá de aprendermos, né, com ele e não só, com a sua companheira, a professora Ana Luísa. E pronto, se calhar dizer a todos que pronto, mantivemos as nossas câmeras, né, desligadas e os nossos microfones também desligados, que é para permitir que o vídeo flua, né, sem nenhuma interferência. E pronto, muito obrigado a todos. E eu acho que agora a palavra fica para o professor Sérgio, ou o professor Lourenço tem mais alguma coisa para nos dizer? Bem-vindo, professor Sérgio. A escola é sua. Como diretor visitante, tem todo o tempo para se dirigir a todos nós aqui presentes e aos participantes online. Obrigado. Muito obrigado, bom dia a todos. Bem, eu faço das minhas palavras, as palavras da Ana Luísa, né? Eu não posso deixar de manifestar a minha satisfação, a minha alegria. É um prazer enorme retornar a Maputo, retornar a Moçambique, uma cidade, um país extremamente aprazível, com pessoas acolhedoras, pessoas hospitaleiras. Realmente, me sinto muito bem. O ar de Moçambique, o ar de Maputo me faz bem. E realmente é uma alegria, uma satisfação enorme retornar a esta cidade e dizer que realmente, todas as vezes que eu for convocado, professor Lourenço, estarei aqui de coração aberto, né? E eu não posso deixar de também manifestar a minha gratidão ao professor Lourenço Dias pela oportunidade. Já o considero um amigo, né, professor? Apesar de nosso pouco tempo, eu comecei a ter relação com a CBS há aproximadamente 10 anos, mas eu já o considero um amigo e tenho pelo professor Lourenço Dias uma admiração profissional, pelo seu espírito empreendedor, pelo seu espírito visionário. E eu sei, professor Lourenço Dias, que a CBS é a face visível, é a face material e concreta de tudo aquilo que o senhor pregava como professor universitário. Porque eu já tive a oportunidade, a felicidade de conversar com alguns ex-alunos do professor Lourenço Dias, e ele faz pela CBS, ou faz na CBS exatamente aquilo que ele pregava como professor universitário. Então, professor, é uma honra estar aqui na sua escola, fazer parte do seu time, da sua equipe, e é uma honra também tê-lo como amigo. Muitíssimo obrigado. E o que me resta é tentar retribuir essa gentileza, esse carinho, trazendo o que eu fazendo de melhor, trazendo algo que seja realmente importante e relevante para essa manhã de sábado, né? Muito bem. Eu gostaria de clarificar um pouco esse tema, porque é um tema assim, importante, relevante, necessário, atual. 2009, movido pela curiosidade, eu comecei a investigar esse tema, né? E de lá para cá, eu produzi
várias investigações, várias pesquisas. Foram 2 livros, vários artigos, e o mais recente deve ser publicado nos próximos dias, e quando eu publico um artigo, eu imediatamente posto no LinkedIn. Eu creio que nos próximos dias teremos um artigo mais recente, mais novo, exatamente falando sobre esse tema. Bem, o que seria isso? Né? A nossa vida seria muito mais fácil se nós tivéssemos controle, domínio do futuro. A nossa vida pessoal e a nossa vida organizacional, a nossa vida institucional, a nossa vida como empresa. Né? Só que isso não é possível. Nós não temos certeza de nada em relação ao futuro. Né? Nós não sabemos o que vai acontecer no próximo ano, nós não sabemos o que vai acontecer no próximo mês, nós não sabemos o que vai acontecer na próxima semana, não sabemos o que vai acontecer amanhã, não sabemos o que vai acontecer daqui a 10 minutos. Por quê? Porque o futuro ele não existe. Ele está por ser criado. A ciência ainda não descobriu uma forma de prevermos ou adivinharmos o futuro. Não descobriu e jamais vai descobrir. Por quê? Porque o futuro ainda não existe. Ele será criado. Mas, entretanto, todavia, a ciência já conseguiu criar mecanismos, técnicas, métodos para que possamos reduzir a incerteza. Essa é a grande questão. Ao reduzirmos a incerteza, nós conseguimos tomarmos decisões mais qualificadas, tomarmos decisões mais assertivas, decisões mais acertadas, qualificarmos os nossos planejamentos. Essa é a questão. Né? A questão é que a nossa cabeça está formatada, está configurada, está programada para pensarmos o futuro como se fosse um prolongamento do presente. Nós achamos que o amanhã é uma sequência do que aconteceu hoje. Mas não é sempre assim, porque o futuro não existe. Nossa cabeça não leva em consideração ruptura, não leva em consideração a descontinuidade. Nós fomos treinados, programados para sempre pensar no aspecto do futuro, tomando como referência o passado e o presente. É como se ontem fosse 1, hoje é 2 e amanhã tem que ser 3. Mas, na verdade, pode ser 4, pode ser 5, pode ser menos 1. Por quê? Porque o futuro não existe. Porque o futuro tem descontinuidade. Porque o futuro tem ruptura. Perceberam? Por isso que eu disse para vocês que a ciência ainda não descobriu uma forma de prever o futuro, não descobriu e jamais vai descobrir. Porque o futuro não existe. Mas a ciência descobriu formas, métodos e técnicas para que possamos reduzir a incerteza. Ao reduzir a incerteza, as nossas decisões são mais assertivas. Os nossos planejamentos passam a ser mais qualificados. E é exatamente isso que eu quero abordar com vocês nesse tema, percepções do futuro, como construir cenários em tempos de incerteza. Né? Na realidade, eu quero propor para vocês tomarmos decisões importantes e estratégicas, não no escuro, mas com base em cenários prospectivos. Uma mudança de paradigma. Nós temos que parar de pensar no futuro como se fosse uma sequência do passado e do presente. Nós temos que pensar o futuro como algo que ainda não existe. Se ontem foi hoje 1 é 2, amanhã pode ser 3, mas pode ser 4, mas pode ser menos 1. Por quê? Porque não existe. Nós temos que levar em consideração rupturas, descontinuidades, o improvável. Aquilo que ninguém imagina pode acontecer. Quem garante que estaremos vivos amanhã? Ou seja, amanhã existe uma grande tendência, uma grande mega tendência do que vai acontecer. Porque está muito próximo. A trajetória está muito consolidada. Nós temos uma ideia muito clara do que vai acontecer amanhã. Mas não é garantido. Porque amanhã não existe. Será construído. Podemos ter uma descontinuidade, podemos ter uma ruptura, podemos ter algo. O imponderável pode acontecer. O imponderável pode ocorrer e nós não sabemos exatamente o que vai acontecer amanhã. Então, meus amigos, é essa proposta que eu quero fazer para vocês. Qual que é a minha pretensão nessa manhã de sábado? Primeiro, convidá-los a uma reflexão. Eu vou trazer aqui algumas informações com base naquilo que eu já investiguei, com base naquilo que eu já pesquisei, com base naquilo que eu já produzi sobre esse tema,
Então, eu vou trazer algumas informações para vocês. O tempo é curto, né? Eu não quero me alongar muito, porque fica muito cansativo falar muito tempo, mas eu vou tentar trazer o meu recado dentro de um tempo razoável, que não vos deixem muito cansados da minha fala, né? Então, é convidá-los a uma reflexão e, no final, eu gostaria de sensibilizá-los. Ou seja, eu gostaria que os senhores saíssem daqui com entendimento da importância e da relevância daquilo que eu falei. Ou seja, realmente o professor tinha razão. Tomar decisões importantes e estratégicas com base em cenários prospectivos é a melhor alternativa, porque as minhas decisões passam a ser mais qualificadas, mais assertivas. Eu não posso mais tomar decisões no escuro, nem decisões pessoais e muito menos decisões organizacionais, decisões institucionais. Porque como nós estamos numa business school, uma escola de negócios, né? Eu estou falando para gestores, estou falando para acadêmicos que estão interessados em adquirir novos conhecimentos, novas habilidades, né? Para poder melhorar a capacidade de gestão. Então, se eu estou falando de cenários prospectivos para qualificar as nossas decisões, eu me refiro a decisões institucionais, decisões organizacionais, mas também decisões pessoais. E tudo que eu dizer aqui para a organização também é válido para a nossa vida pessoal. Também na nossa vida pessoal nós tomamos decisão no escuro. Nós não construímos cenário. A realidade é essa. Que nós fomos educados, formatados para pensar o futuro como se fosse um prolongamento, como se fosse uma continuação. E, na verdade, não é assim que funciona. Ok? Muito bem. Então, eu tenho aqui um roteiro que eu quero seguir com os senhores, né? Basicamente, nesse roteiro, são 4 pontos importantes. Primeiro, eu quero contextualizar o mundo que nós vivemos hoje. Porque se eu estou falando de cenários prospectivos, se eu estou falando de futuro, eu tenho que ter um mundo que demande trabalhar, adotar decisões com base em cenários prospectivos. Então, eu quero mostrar para vocês que nós vivemos hoje um mundo extremamente turbulento. Se o mundo fosse estático, se ele não fosse turbulento, não estaríamos preocupados com cenários prospectivos, porque a tendência é que o amanhã fosse um prolongamento de hoje. Mas como o mundo ele é volátil, incerto, complexo, ambíguo, não linear, ansioso, incompreensível, rápido, líquido, aí nós temos que fazer cenário. Porque a cada dia que passa, o futuro é mais incerto, é mais complexo, é mais líquido, é mais ambíguo. Então, primeiro ponto, eu quero caracterizar o mundo que nós vivemos hoje. Segundo ponto, eu quero fazer uma digressão histórica da evolução da nossa relação com o futuro, desde a antiguidade até nos dias atuais, como que nós trabalhamos e percebemos o futuro ao longo da história, começando com a antiguidade, É mais uma informação assim para ilustrar, para entender de onde que nós partimos, de onde nós estamos hoje em relação a como nós enxergamos o futuro. Terceiro ponto, eu quero trazer para os senhores um método de construção de cenários. Os métodos são complexos, mas eu quero trazer um método simplificado para facilitar o entendimento de vocês. Não quero cansá-los com questões muito técnicas, mas trazer algo que seja um pouco mais fácil de entender. E, por último, mostrar quais são as vantagens e quais são os benefícios de tomarmos decisões com base em cenários prospectivos. O que a gente ganha com isso? Quais são as vantagens? Então, vamos lá. Então, vamos partir, então, iniciando a nossa fala. Eu sempre gosto de começar a minha fala apresentando uma pergunta, apresentando uma questão, apresentando um problema. E aí eu vou trazendo informações e, no final da minha fala, eu reapresento a pergunta para que possamos responder. Ok? Então, essa é a pergunta que eu vou deixar aqui. Vou voltar essa pergunta lá no final para a gente tentar responder. Por que planejar ou tomar decisões com base em cenários prospectivos é importante? Muito bem. Aí já vem o primeiro ponto. Caracterizar o mundo de hoje. E eu gostaria de caracterizar o mundo de hoje por meio de 3 acrônimos. O que é um acrônimo? É uma palavra que tem as iniciais de outras palavras.
Eu entendi que com 3 acrônimos eu consigo sintetizar, resumir para os senhores qual é o mundo que nós vivemos hoje. Eu acho que eu consigo, com 3 acrônimos, caracterizar o mundo que nós vivemos hoje. Então, primeiro, o mundo VUCA. Esse termo VUCA, o acrônimo VUCA, surgiu no final dos anos 80, início dos anos 90, na Escola de Guerra do Exército Americano, para explicar como seria o mundo no pós-Guerra Fria. Então, o que seria o mundo VUCA? É um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo, já traduzindo do inglês para o português. O que é o mundo volátil? É a rápida velocidade da mudança. O mundo é cada vez mais volátil porque as mudanças ocorrem num tempo cada vez menor, de forma cada vez mais rápida. O que é o mundo incerto? Nós não sabemos o que vai acontecer no futuro. Seja o futuro de curto prazo, seja o futuro de médio ou de longo prazo. Aguardem isso, meus amigos. Com relação ao futuro, nós não temos certeza de absolutamente nada. Zero. Nós podemos ter 99,9999 de certeza, mas 100% não existe. E quanto maior o tempo, quanto maior o horizonte, maior a incerteza. Ok? O que é um mundo complexo? Complexidade significa o alto grau de interdependência entre variáveis. Variáveis econômicas, sociais, políticas, tecnológicas, militares, enfim. No passado, essas variáveis eram independentes. Hoje, elas estão cada vez mais interligadas. Então, uma questão econômica interfere imediatamente em questões sociais. Uma questão de saúde pública interfere imediatamente em questões políticas e econômicas. Por exemplo, a Covid, que era uma questão de saúde pública, mas, devido à sua complexidade, ela impactou outras variáveis ao redor do planeta. O que acontece na Bolsa de Valores da China, de Xangai, por exemplo, tem impacto em Moçambique, devido ao alto grau de complexidade das variáveis. Então, o mundo é cada vez mais interligado. Por isso que ele é complexo. Muito bem. Então, falamos do mundo VUCA. Aí depois tem um outro acrônimo, que é o mundo BANI. O que é o mundo BANI? É um mundo frágil, ansioso, não linear e incompreensível. O acrônimo BANI surgiu um pouco antes da Covid e ganhou protagonismo, ganhou repercussão no pós-Covid. A Covid realmente ele fez o mundo enxergar que realmente nós somos frágeis, ansiosos, não linear, e cada vez mais a gente tem menos compreensão do mundo. Realmente, alguns autores entendem o mundo BANI como se fosse uma substituição do mundo VUCA, mas, na verdade, não é uma substituição, é um complemento. O mundo continua VUCA e ele também é BANI, porque, além de volátil, incerto, complexo e ambíguo, ele é frágil, ansioso, não linear, eu disse para vocês, nós não podemos pensar o futuro como se fosse um prolongamento do presente, e também é um mundo incompreensível. Ou seja, a gente não consegue compreender determinados fatos, devido ao alto grau de complexidade. E, por último, o acrônimo FLUX. Esse é mais recente. Esse é mais recente. A autora é uma americana chamada April Rini, e ela diz o seguinte: o mundo FLUX é um mundo rápido, líquido, desconhecido e experimental. O que é um mundo rápido? É um mundo volátil. Nós já falamos lá. O que é um mundo líquido? É um mundo dinâmico. É o contrário de estático. Então, o que é líquido? Ele muda a qualquer momento. Tá vendo? Tudo que é líquido é aquilo que muda de forma, com pouco movimento ele consegue mudar de forma, ao contrário de estático. O que é um mundo desconhecido? É um mundo incerto. Tá vendo? Desconhecido tem muito a ver com VUCA. E o que é um mundo experimental? É um mundo muito voltado para a inovação. A inovação é um valor cada vez mais importante nas instituições e nas organizações. As organizações, as instituições que não investirem em inovação, elas realmente terão um problema daqui para frente. Por quê? Porque o mundo está cada vez mais experimental. E essa autora, que escreveu um livro chamado Quem Mexeu no Meu Futuro, que é um livro muito interessante, ela diz o seguinte: o mundo Flux é um mundo que veio para ficar. Ele é irreversível. É um caminho sem volta. E ela diz o seguinte: não há como ignorar. Não há como
não reconhecer. O que nós temos que fazer é aprender a viver com o mundo fluxo e tirar proveito, aproveitar as oportunidades, né? E aí, no livro dela, ela cita as 8 habilidades para trabalhar no mundo fluxo, que ela chama de superpoderes. Não vou citar os 8, mas tem 2 que tem tudo a ver com a nossa fala. Primeiro, desapegue do futuro linear. O que eu disse para vocês? A nossa cabeça foi formatada para pensar o futuro como se fosse um prolongamento do presente. Nós temos que desapegar disso. Porque nada garante que o futuro será uma continuidade do presente. Nada. Por quê? Porque o futuro não existe. Ele está sendo criado, ele será criado. Então nós temos que desapegar do pensamento linear. Ninguém garante que segunda-feira, a próxima, vai ser igual a segunda-feira da semana passada. E que vai ser um prolongamento do domingo. Ninguém garante. Existe uma tendência, uma mega tendência. Mas ninguém pode garantir, porque o futuro não existe. É isso? Outro ponto das 8 habilidades. A segunda habilidade que ela cita é enxergar o que ninguém está vendo. Ou ver o que ninguém está enxergando. Né? Olha que interessante. Quando ela fala isso de futuro, o que ela quer dizer? Para enxergar no médio e no longo prazo, eu tenho que ter mecanismos, instrumentos mais sofisticados para poder visualizar o futuro. Perceberam? Então, eu não consigo enxergar o futuro a olho nu. Não consigo. Porque eu não vou ver. Eu não vou enxergar. Para ver ou para enxergar aquilo que ninguém está vendo, eu tenho que usar ferramentas mais sofisticadas. E aí eu vou entrar nos métodos de construção de cenário, que eu vou falar mais para frente. Né? Então, das 8 habilidades que ela apresenta no livro dela, essas 2 eu entendo que são as mais importantes e que têm a ver com a nossa fala. Desapegue do futuro linear e enxergue aquilo que ninguém está vendo, ou veja aquilo que ninguém está enxergando. E para isso eu tenho que ter um ferramental mais adequado. Né? Bem, esse gráfico que eu gosto de mostrar, esse gráfico é o seguinte, ele mostra a relação das eras econômicas com a geração de conhecimento. Né? Nós tivemos 3 eras econômicas na história da humanidade. A era agrícola, a era industrial e a era do conhecimento. A era agrícola durou 30 mil anos. 30 mil anos. A era industrial durou aproximadamente 250 anos. E a era do conhecimento começou a partir da segunda metade do século XX. Tá vendo? E olha a geração exponencial de conhecimento que foi produzido. O que eu estou querendo dizer com isso? É que o mundo e está ficando cada vez mais volátil. Uma era econômica durou 30 mil anos, a outra 250, e a outra, em pouco mais de 50 anos, gerou um conhecimento de maneira exponencial e não tem limite. Está vendo? Nós não sabemos onde vai chegar. Né? Coincidência ou não, não é coincidência, obviamente, que a era do conhecimento começou após o final da Segunda Guerra Mundial. Começou com a Guerra Fria. A Guerra Fria foi uma corrida armamentista, né? Foi uma corrida espacial, foi uma corrida tecnológica. E isso fez com que houvesse essa geração exponencial do conhecimento. Né? Muito bem, então vamos lá, vamos caminhando. E aí, para fechar, a caracterização do mundo hoje, né? O que eu posso dizer para vocês? Nós temos a convergência do mundo VUCA, do mundo BANI e do mundo Flux. Nós temos um mundo cada vez mais turbulento. Turbulência é a palavra-chave. O que é turbulência? É a instabilidade mais a complexidade. Né? Ou seja, o mundo está ficando cada vez mais instável e cada vez mais complexo. Ou seja, cada vez mais turbulento. Tá? Só para fechar esse primeiro ponto da nossa fala. Né? O mundo é VUCA, BANI e Flux. Né? E o ponto de convergência desses 3 acrônimos, podemos dizer que é um mundo cada vez mais turbulento, ou seja, um mundo cada vez mais instável, cada vez mais volátil e cada vez mais complexo. Isso, por si só, justifica a necessidade de trabalharmos com cenários prospectivos. Justifica a necessidade de que as nossas decisões e os nossos planejamentos sejam cada vez mais qualificados e assertivos, em função de trabalharmos com cenários prospectivos. Bem, vamos então
esse conceito, o conceito de ambiente externo, é um conceito central para quem trabalha com prospecção de cenários. Por quê? Porque quando eu falo de futuro, o conceito que mais interessa para nós na organização, no contexto organizacional, não é o ambiente interno, e sim o ambiente externo. O ambiente interno é importante? É muito importante. Tem teorias que abordam só o ambiente interno. Mas quando eu falo de futuro, o que me interessa não é o ambiente interno, é o ambiente externo. Mesmo porque em algum momento, tudo que ocorre no interior da organização é impactado ou é fruto do que ocorre do lado de fora. Perceberam? Então, eu vou repetir. Eu tenho várias formas de enxergar a organização. Eu posso enxergar do lado de dentro, eu posso enxergar do lado de fora, eu tenho teorias que abordam o ambiente interno, eu tenho teorias que abordam o ambiente externo, eu tenho teorias que abordam os dois ambientes, mas quando eu falo de futuro, o que me interessa é o ambiente externo e não o interno. Mesmo porque tudo que ocorre no interior da organização, em algum momento, foi impactado por aquilo que ocorreu lá fora. Tá? Tudo que ocorre aqui dentro é impactado por aquilo que ocorre lá fora. Então, qual seria o conceito de ambiente externo? Vamos lá. É o contexto dinâmico e complexo composto por atores e forças sociais, políticas, econômicas, tecnológicas e etc. Tá? Então, veja bem, quando eu falo de ambiente externo, né, eu tenho duas camadas do lado de fora da organização. E tem uma camada mais próxima, que a gente chama de microambiente, e uma camada mais externa, que eu chamo de macroambiente. O que é um microambiente? São os stakeholders. São os públicos que mantêm relação institucional com a organização. E o que é o macroambiente? É um ambiente mais genérico, ambiente econômico, político, social, tecnológico, militar, etc, etc, etc. Então, quando eu falo de futuro, o que me interessa? É exatamente as variáveis do ambiente externo que vão moldar, que vão definir o meu futuro. Porque o futuro eu tenho que analisar o comportamento prognóstico do ambiente externo. E no ambiente externo eu tenho variáveis do microambiente e variáveis do macroambiente. Perceberam? Então vamos lá. Por que o ambiente externo é importante? Primeiro, é fonte de oportunidade de ameaça, todo mundo sabe disso, né? Planejamento estratégico, isso é o beabá do planejamento estratégico. É impossível de prever com exatidão, nós sabemos disso, eu falei para vocês. Não existe certeza de nada, né, em relação ao futuro, em relação ao ambiente externo. Eu tenho fonte de pressão lá fora, eu tenho duas teorias que falam sobre isso. A teoria dos stakeholders, que define quem e o quê, e a teoria dos campos, que define como, onde e por quê. E, por último, existe uma relação de dependência. Por que existe uma relação de dependência da organização em relação ao seu ambiente externo? Muito simples. As organizações são sistemas abertos. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: o ambiente externo é, ao mesmo tempo, fornecedor e consumidor da organização. Porque a todo momento eu busco insumos no ambiente externo, processo no interior da organização e devolvo esse ambiente processado como produto, como forma de produtos e serviços. Ok? Perceberam? Então, existe uma relação de dependência das organizações em relação ao seu ambiente externo, porque o ambiente externo é, a todo momento, fornecedor e consumidor. Né? As organizações, na prática, nada mais são do que grandes processadores de insumo. Elas buscam recursos lá fora, processam e devolvem para o ambiente externo em forma de produtos e serviços. Por isso que nós temos que manter vigilância 24 horas em relação ao ambiente externo. Fornecedor, governo, mídia, cliente, mais o quê? Assembleia Legislativa, Prefeitura Municipal, comunidade, ONGs, organizações não governamentais, enfim, além das variáveis mais genéricas, variáveis políticas, econômicas, sociais e etc, etc. E aí, meus amigos, eu coloquei aqui 10 perguntas para fazer uma provocação.
né? Como será o mundo em 2040 e 2050? São perguntas que nós não temos resposta. Mas os nossos governantes e os líderes mundiais precisam ter resposta para essas perguntas. Por quê? Porque elas impactarão o mundo nas próximas décadas. Impactarão com muita força. Eu selecionei 10 perguntas, mas tem centenas, talvez dezenas de perguntas, né? Eu coloquei essas, que são perguntas que a gente consegue perceber com muita clareza, né? Por exemplo, haverá desastres naturais com impactos globais? Esses desastres naturais vão impactar a produção de alimento no mundo? Sim ou não? Nós não sabemos. Porque nós não sabemos com qual frequência e com qual severidade nós teremos desastres naturais. Isso pode impactar, inclusive, a produção de alimento. O mundo terá, daqui a alguns anos, 9 bilhões de pessoas. Será que tem alimento para todo mundo? Né? Outro ponto importante aqui, ó. Qual a velocidade da transição energética? Meus amigos, a matriz energética hoje ela é composta basicamente por combustível fóssil. São 3 combustíveis fósseis, né? O petróleo, o gás natural e o carvão vegetal. Nós já sabemos que nós só temos reserva de petróleo, por exemplo, até os próximos 45 anos. Ou seja, o petróleo vai acabar. E eu pergunto para vocês, qual a matriz, ou qual fonte de energia vai substituir o petróleo? A eólica, a solar ou uma terceira? Nós não sabemos. Mas o mundo tem que preocupar com isso, porque o petróleo está acabando. Além de estar acabando, ele contribui para o aquecimento global e contribui para a intensificação e uma maior frequência dos desastres naturais. Então, são perguntas que eu não tenho respostas. Outra aqui, ó. Como será a ética e a regulação da IA? A IA, inteligência artificial, é algo que não tem limite. Nós não sabemos onde vai chegar. Será que ela será regulada em algum momento? Será que os governos, o poder público vai perder o controle? Né? Qual que é o limite da IA? Aonde ela pode chegar? O que ela pode fazer? Ela é mais benéfica ou ela é mais maléfica? Enfim, são perguntas que não temos respostas. Mas os governantes, os líderes mundiais precisam pensar nisso. Isso vai impactar o mundo. Então, eu coloquei algumas perguntas para as próximas décadas, né? Mas é claro que nós temos aí outras perguntas, né, que impactarão o mundo nos próximos 20, 30, 40, 50 anos. Aí são algumas imagens para mostrar como será o mundo, ou como deverá ser o mundo em 2100. Será que nós vamos colonizar outro planeta? Estamos perto disso? Será que algumas cidades estarão debaixo d'água por causa dos desastres naturais, do desequilíbrio do meio ambiente? Então, não estaremos vivos até aqui, mas são perguntas que nós não temos resposta. Mas, como eu disse para vocês, o futuro não existe. Mas se nós conseguirmos reduzir a incerteza, as nossas decisões podem ser mais qualificadas. E sendo mais qualificadas, sendo mais assertivas, nós podemos mudar o futuro. Bem, rapidamente, meus amigos, né? O tempo passa muito rápido, mas vamos lá. Isso aqui é um ponto que eu gostaria também de frisar com vocês. Uma digressão rápida em relação à nossa forma de enxergar o futuro ao longo da história. Então, antigamente, né, vamos dizer assim, na Antiguidade, na Idade Média, o que prevalecia? Prevalecia a profecia. O que é profecia? É aquilo que era baseado na religião, na tradição, na divindade, né? No misticismo. Né? Ou seja, era tudo muito baseado na revelação, baseada na divindade. Né? Então, a nossa forma de enxergar o futuro na Antiguidade e na Idade Média era baseada na revelação, que é a palavra-chave. Avançamos um pouco para a Idade Moderna, aí nós temos a predição. O que é a predição? Veja bem, nós tivemos 2 momentos importantes na história da humanidade. Tá? O Renascimento, que foi um movimento cultural e artístico, teve como berço ali Roma, Veneza, Florença. Né? E logo em seguida nós tivemos o Iluminismo, que foi um movimento filosófico, científico, econômico, social, né?
que teve como berço a Inglaterra, mas aflorou muito na França, né? E qual foi o ponto de interseção entre o Iluminismo e o Renascimento? A razão, a racionalidade, a emergência da ciência. A ciência passou a ter outro patamar, passou a ter outra importância. Aí nós tivemos a transição da religião para a racionalidade, para a ciência, para a razão. E foi nesse momento que nós tivemos a emergência de algumas ciências, química, física, astronomia, a matemática. Tivemos alguns cientistas que destacaram nessa época, Galileu Galilei, Nicolau Copérnico, Isaac Newton, René Descartes, Lavoisier. Então, sim, é um período chamado de século das luzes. E aqui nós temos a ciência dando suporte para o futuro. Qual é a palavra-chave? Determinismo. Por quê? Porque nessa época, bom dia, pessoal. É porque nessa época o futuro já começou a ser enxergado como algo científico. Algo científico. Veja bem, se você tem leis da natureza, se você tem as leis da ciência, o futuro ele pode ser calculado, ele pode ser cartesiano. Perceberam? Se eu sei qual que é a velocidade e qual que é o tempo, eu consigo calcular a distância. Se eu tenho leis da astronomia, eu consigo calcular a posição dos países, a posição da Terra, a posição do Sol. Perceberam? Então, o futuro, nessa concepção aqui, ele era pré-determinado pela ciência, pré-determinado pelas leis da natureza. Aí avançamos um pouco mais para a idade contemporânea. Aí nós passamos para a projeção. O que é isso? Uma ciência já passa a ter relevância. Que ciência? A ciência da estatística. A estatística que é importante. Por quê? Com base no passado e no presente, eu consigo projetar o futuro. A estatística aqui, ela passa a ter papel extremamente importante, extremamente relevante. E avançando um pouco mais, nós temos aqui a previsão, ou forecasting. O que é isso? É baseado na modelagem. Eu tenho vários modelos, eu faço um cruzamento de informação entre variáveis e eu consigo estabelecer o quê? Probabilidade. Probabilidade. Perceberam? Então, olha como foi evoluindo a nossa relação com o futuro. Nós saímos aqui da revelação, baseada em tradição, crença, religião, misticismo, divindade, passamos para o determinismo, com base na ciência, na razão, na racionalidade, nas leis da natureza, nas leis físicas, nas leis da ciência. Depois evoluímos para a extrapolação, que é com base na estatística, e depois evoluímos para a modelagem, que é com base na correlação de dados visando estabelecer probabilidade. Muito bem. Acabou aqui? Não. O que eu quero propor para vocês é algo mais moderno. O que nós tivemos nessa fase? Se eu for resumir tudo isso, eu posso chamar isso de previsão clássica. O que é previsão clássica? O futuro ele é único e é um prolongamento do presente. Tá? Então, se a gente for analisar isso aqui, que conclusão nós vamos chegar? Todas elas estabelecem um futuro. Um só. E geralmente baseado no passado. Está errado? Não está errado, mas é muito pouco. Voltando ao que eu disse para vocês lá atrás, o futuro não existe. Ninguém garante que o futuro será um prolongamento do presente. Ninguém garante que amanhã será a continuidade de hoje, porque não existe. Podemos ter tendência, podemos ter mega tendência, mas certeza nós não podemos ter. O que eu quero propor para vocês? Eu quero propor para vocês a prospecção de cenários, em substituição à previsão clássica. O que é a prospecção de cenários? O futuro é incerto e com múltiplas possibilidades. Tá? Então, eu quero que vocês desapeguem do futuro linear, tendo o futuro único e como se fosse um prolongamento do presente, e passem a trabalhar com o futuro múltiplo, e que leve em consideração as incertezas, as rupturas, que leve em consideração a descontinuidade, coisa que a previsão clássica não considera. A previsão clássica não considera a ruptura.
Eu não considero descontinuidade. Eu considero o quê? Padrão de prolongamento. Se ontem foi 1, hoje é 2, amanhã tem que ser 3. Mas quem garante que amanhã vai ser 3? Pode ser 4, pode ser 5, pode ser menos 1. Pode ter ruptura, pode ter descontinuidade. Perceberam? Então, é o que eu quero propor para vocês. E essa imagem, eu acho que ela mostra bem isso, né? A previsão clássica é isso, ó. Eu pego o passado, né? E projeto, eu pego o passado e o presente do presente. Eu pego o passado, o presente e projeto o futuro, como se fosse um prolongamento. O que eu quero propor para vocês é a prospecção. A prospecção leva em consideração outros futuros, outras possibilidades, né? No nosso caso aqui, meus amigos, nós vamos trabalhar com 3 cenários. Ah, professor, por que 3? Não pode ser 4, 5, 6? Vocês podem trabalhar com quantos cenários quiserem. Mas menos de 3 é muito pobre. E mais de 3 é muito complexo. Então, no meu entendimento, pelas minhas pesquisas, pelo que eu já li, né, pelas investigações que eu já fiz, eu sugiro trabalharmos com 3 cenários. E é o que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Metodologia para trabalhar com 3 cenários, né? Não vamos passar porque o tempo não nos permite. Bem, então agora vamos entrar na fala de metodologia de prospecção de cenários, tá? Eu fiz uma introdução e agora vamos falar da parte prática. Professor, de tudo que o senhor disse, como fazer na prática? Vamos lá. Então vamos falar agora de cenários prospectivos. Então eu tenho o conceito de cenários prospectivos. Ó, são descrições de possibilidades de futuros construídas metodologicamente. Olha que interessante. Possibilidades construídas de forma metodológica, ou seja, eu tenho que ter técnica, eu tenho que ter método, eu tenho que ter ciência. Não é feito de forma empírica. É feito de forma técnica, com ferramental sofisticado, ferramental mais adequado, né? Okay? Então, esse é o conceito de cenários prospectivos. Então, vamos lá. Quando eu falo de níveis de possibilidade, quando eu falo de possibilidade futura, eu tenho uma régua. Essa régua eu até que fiz essa régua, né? Nas minhas pesquisas eu contei essa régua. Por quê? Porque quando eu vou identificar futuros, eu posso encaixar em qualquer um desses pontos da régua. Eu tenho no extremo o imponderável, é aquilo que ninguém imagina que vai acontecer. Eu tenho no outro extremo aquilo que é quase certeza. Eu coloquei 100% por uma questão didática, mas 100% não existe. O certo era 99,99999. Nada certo. Ninguém sabe o que vai acontecer daqui a 10 minutos. Nada certo. É 99,9999, mas certo não é. Então, quando eu falo de possibilidade de futuro, eu vou encaixar nessa régua, né? Então, o que é imponderável? O que ninguém imagina? Eu gosto de dar um exemplo aqui, ó. A rotação. A Terra gira em torno dela, e esse giro chama rotação. Dura 24 horas. Imagina se a Terra parar de girar em torno dela mesma. Uma parte do mundo vai ter só dia, outra parte do mundo vai ter só noite. Isso nunca aconteceu. Mas se acontecer, é um imponderável. É uma tragédia. Porque tem país que vai ter só noite, tem país que vai ter só dia. Vou dar um exemplo assim, mas, né, para mostrar para vocês o que ninguém nunca pensou para isso acontecer. Né? Da mesma forma, a translação, que é o tempo que a Terra dura para girar em torno do Sol. Dura 365 dias. Se ela parar de girar, tem país. Parte do mundo vai ter só verão e parte do mundo vai ter só inverno. Também seria uma tragédia. Mas vamos passar. Surpresa inevitável. O que é isso? É aquilo que a gente sabe que vai acontecer, mas não sabe quando, nem como. Segundo especialistas, teremos novas pandemias. A gente não sabe como, nem quando, nem onde. Mas já disseram que isso vai acontecer. É uma surpresa inevitável. É uma Covid-19 diferente está por vir a qualquer momento. Não se sabe quando nem como, mas sabemos que teremos outras pandemias. Por quê? Porque o mundo está suscetível a isso. Não aprendemos com a pandemia passada. As premissas estão aí, os mesmos problemas, né? As mesmas vulnerabilidades. Não é isso? Pouco provável. O que é pouco provável? Bem, a matriz energética hoje é baseada no petróleo, combustível fóssil, né? Qual será a matriz energética daqui a 10 anos? Daqui a 20, 30 anos? Nós teremos pouco petróleo e mais energia eólica e mais energia solar? Não sei. É pouco provável.
Então, eu posso encaixar aqui essa possibilidade de uma matriz energética baseada numa energia que não seja o petróleo. Porque nós sabemos que o petróleo tem diminuído ao longo dos anos, mas numa velocidade extremamente lenta. E daqui a 50 anos, 45 anos, não teremos mais petróleo no mundo. Já sabemos disso. Muito bem. Aí a gente passa para cá. Para cá nós temos a tendência e mega tendência. Para cá, meus amigos, eu chamo de sinal fraco, à direita. E à esquerda, eu chamo de sinal forte. O que é bem provável? É aquilo que caminha para acontecer. Por exemplo, nos próximos anos, a China deve ser a maior economia do mundo. Deve ultrapassar os Estados Unidos. Por que é uma tendência e não uma mega tendência? Porque alguns especialistas dizem que isso não deve acontecer porque a China tem problemas estruturais graves. Ela não tem fôlego para ultrapassar a economia americana nos próximos 10 anos, segundo alguns especialistas. Então, é uma tendência, porque os números mostram que a economia dela vem crescendo mais do que a americana, mas não é uma mega tendência, porque essa tendência ela pode não se configurar. Qual que é a diferença de uma tendência para uma mega tendência? A tendência é uma trajetória bem consolidada. E uma mega tendência é uma trajetória tão bem consolidada que dificilmente ela vai mudar de rumo. O que seria uma mega tendência? Exemplo, envelhecimento da população mundial. É uma mega tendência. A redução das famílias, a redução do número de pessoas das famílias no mundo é uma mega tendência. A hiperconectividade, que é um dos pilares da CBS, é uma mega tendência. A internet das coisas é uma mega tendência. Isso não vai mudar. Um valor organizacional e um valor institucional, que ontem, quarta-feira, foi citado aqui pelo professor Lourenço Dias, eu anotei, eu teria que falar aqui, a transparência. A transparência é um valor organizacional que é uma mega tendência. Não sou eu que estou falando, são especialistas. As instituições públicas, as organizações precisam incorporar na sua cultura a transparência. Com a contabilidade, a prestação de contas. Porque a cobrança e a exigência das pessoas, do consumidor, dos clientes, será cada vez maior. Então, nós precisamos de transparência, prestação de contas. E um terceiro que eu disse lá atrás, inovação. No mundo experimental, a organização que não incorporar a inovação no seu portfólio, na sua cultura, ela vai ficar para trás, porque o mundo é cada vez mais experimental. Então, o que serve hoje, amanhã pode não servir mais. E se você não tem cultura de inovação, você não avança, você fica para trás. É isso? Muito bem. Então, vamos lá. Quais são os personagens, quando eu falo de construção de cenários? O que eu tenho que ter? Um decisor é quem vai tomar a decisão, é aquele que vai usar o cenário, é aquele que precisa do cenário para tomar uma decisão estratégica. Geralmente é um funcionário ou um diretor de alto escalão da organização, ou político, um presidente da República, um primeiro-ministro, um secretário de Estado, um ministro, que vai tomar uma decisão de grande repercussão, precisa de construir cenários, um grupo técnico que conheça a metodologia de construção de cenários e peritos. Não há como construir cenários sem perito. O que é perito? Perito é um especialista que tem domínio sobre aquelas variáveis do cenário. Por exemplo, se eu estou construindo um cenário econômico, eu tenho que ter peritos economistas, entre outros. Eu tenho que ter especialistas naqueles temas para poder balizar o comportamento daquelas variáveis. Okay? Então, para construir cenário, eu tenho que ter um decisor, um grupo técnico e eu tenho que ter peritos. O que eu disse para vocês lá atrás? Vamos trabalhar sempre com 3 cenários. Os da ponta, o melhor, o pior, e o do meio. O do meio é o cenário de tendência. Professor, não pode ser 1 ou 2? Pode, mas fica pobre, muito pobre. Mais de 4? Pode, mas fica muito complexo trabalhar. 3 é o ideal. Tá? E nós temos que trabalhar com os 3. Não podemos cair na tentação de apostar só no melhor e nem de apostar no cenário dele. Os 3 cenários são possíveis. Então, nós temos que construir os 3 e trabalhar com os 3. Isso? Aí, eu tenho um método completo, que ele é complexo. Eu tenho a parte de cima, que é a construção, a parte de baixo, que é a utilização, e as técnicas que eu vou usar. Olhamos assim,
temos até medo pelo grau de complexidade. Mas eu não vou falar sobre isso, né? Mesmo porque o nosso tempo ele é curto, e eu quero resumir esse método trazendo para vocês um método simplificado, que é esse aqui. Tá? Eu vou focar nele agora, esses minutos que me restam. É um pouco técnico, eu vou pular partes mais chatas e tentar ir nas partes mais práticas para a gente entender como que eu construo, mesmo que mentalmente, cenários prospectivos para poder nortear as nossas decisões. Primeiro, eu tenho que formular uma pergunta, ou um problema, ou uma questão que vai demandar o cenário. Todo cenário ele tem que ser temático. Não existe um cenário genérico. Ele tem que ser temático, ele nasce em função de um problema que eu tenho que resolver. Ele nasce em função de uma demanda, de uma questão, né, de uma decisão que eu tenho que tomar. Né? Então, o primeiro ponto é esse. Segundo ponto, selecionar as variáveis-chave. Quantas que eu vou selecionar? Eu sugiro 4. Pode mais? Pode, mas fica complexo. Pode menos? Pode, mas fica muito, muito carente. Fica um cenário muito simples. Então, eu sugiro 4 variáveis. 4 variáveis, né? Aí, os peritos estabelecem o comportamento das variáveis, eu vou escrever os cenários e vou extrair dos cenários as estratégias para nortear a decisão que eu tenho que tomar. Ok? Vamos lá. Então, primeiro ponto, formulação do problema. Esse é o primeiro ponto. Todo problema ele tem um escopo. Ele tem limite de tempo e de espaço. Tá? Aqui, espaço e tempo. Né? Mas eu quero dar um exemplo para vocês. Fizemos um exercício no curso de gestão estratégica na Academia de Polícia no Brasil. Né? Então, eu trouxe esse exercício para cá, trazendo alguns exemplos, para ficar mais fácil de entender. Qual foi a pergunta, o problema, a questão que nós apresentamos nesse exercício, né? Que vai demandar a construção de cenários? Como a articulação entre a polícia e outros órgãos pode potencializar a prevenção da violência no Brasil até 2040? Vou dar um exemplo. Tá? De um exercício prático que fizemos no curso de gestão estratégica na Academia de Polícia, há alguns anos atrás. Eu estou trazendo para vocês o exercício só para a gente entender melhor. Tá? Essa é a pergunta. Com base nessa pergunta, eu vou buscar as 4 variáveis-chave. Ok? Vamos lá. Aí eu busco 4 variáveis-chave. 2 variáveis eu busco no microambiente e 2 eu busco no macroambiente. O que é o microambiente? É aquele ambiente mais próximo da organização. É aquele constituído pelos stakeholders, os públicos que mantêm relação institucional com a organização. E o macroambiente é o ambiente mais genérico. Eu sempre busco as variáveis mais incertas e as mais importantes. Né? Eu vou buscar onde? Eu vou buscar aqui. Vou mostrar para vocês. No micro e no macro. Mas aí, professor, qual critério? Como é que eu faço isso? Quem faz isso? A equipe técnica. E qual que é o critério? As variáveis mais incertas e as variáveis mais importantes. Aqui, as mais incertas e as mais importantes. Né? Então, eu uso brainstorm. A gente chama no Brasil de tempestade cerebral. Você senta a sua equipe e vai deixando as pessoas falarem, vai anotando as ideias, depois vai fazendo uma seleção daquelas ideias. Né? Então, vamos lá. E para aquela pergunta que eu fiz lá atrás, como a articulação entre a polícia e outros órgãos pode potencializar a prevenção da violência no Brasil até 2040, eu busquei, nós encontramos, através do brainstorming, essas 4 variáveis. Políticas públicas de prevenção, Estatuto do Desarmamento, Ministério Público e Ministério da Justiça. Ou seja, para esse cenário que eu tenho essa pergunta para responder, quais são as 4 variáveis mais importantes e mais incertas? Aquelas 4 ali. Perceberam? Vamos caminhar. Né? Comportamento das variáveis. Esse é um ponto crucial no meu cenário. Prognóstico das variáveis. Quem é que vai fazer isso? Os peritos. Os peritos. Né? E qual é o método que eu vou usar? Método Delphi. Ou Delphos. Ou Delphi, como dizem. Né? Como é que funciona isso? Eu pego os peritos, aplico um questionário em cada perito, faço perguntas de tendência, probabilidade, surpresa, impacto, usando essa régua aos peritos, recolho as respostas, aplico novamente o questionário, mostrando para o perito
qual foi a resposta de outro perito, mas não fala quem é o perito, e você vai aplicando esse questionário, vai aplicando rodadas de questionário até estabelecer um consenso. Aplica o questionário e mostra para aquele perito a resposta do outro, para ver se ele quer alterar a resposta dele. Aplica de novo, aplica de novo, aplica de novo, até estabelecer o consenso. É um método Delphi que ele é extremamente eficiente. Extremamente eficiente para a gente construir cenários com base, assim, tomando como referência a opinião de alguns peritos. As perguntas que eu faço são essas, e aqui eu tenho a minha régua, né? Vamos lá. Aí, meus amigos, vejam bem, aqui é meu pré-cenário. Aqui é meu pré-cenário. Então, eu tenho as 4 variáveis com 3 cenários. Eu falei para vocês, sempre 3 cenários. O melhor, o pior e o do meio. O melhor, o pior e o do meio. É isso? E sempre com 4 variáveis. Sempre com 4 variáveis, né? É claro que aqui eu estou colocando esses 3 cenários de forma sintética, de forma bem para não poluir muito slide, porque tem muita informação aqui, tá? Mas eu fiz apenas um resumo. Vocês estão vendo aqui, ó, eu tenho a variável A, B, C e D. Eu tenho o cenário 1, 2 e 3. Então, para facilitar, vamos codificar isso, ó, só para facilitar. Né? Olha lá, ó. Transformei o A, B, C, D, 1, 2 e 3, em A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. Ok? Então, eu tenho aqui os meus pré-cenários. Muito bem, agora que vem o X da questão. Né? Eu preciso fazer as combinações das possibilidades. Se eu tenho 4 variáveis e 3 cenários, é 3 elevado à 4ª potência. Então, é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Quanto é que dá? 81. Eu tenho aqui 81 cenários, porque eu tenho 81 combinações das 4 variáveis com os 3 cenários. Se eu utilizasse 2 variáveis, eram 3 elevado a 2. Aí seriam o quê? 9 cenários. 3 vezes 3, 9. Se eu tivesse 3 variáveis, seria 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Aí você vai falar assim, professor, que negócio complicado. Veja bem, eu tenho 81 cenários, mas eu preciso de quantos? 3. Então, o que eu vou fazer? Eu vou descartar os cenários que são incoerentes, os que são similares, os que são inconsistentes, aqueles que não têm sentido, aqueles improváveis, aqueles que são inexistentes, até chegar a 3. Dá um pouquinho de trabalho? Dá. Por isso que eu falei para vocês, mais de 4 variáveis é quase impossível, e menos de 3, o cenário fica muito, muito carente. Né? Tem um cenário muito, muito pobre. Ok? Vamos lá. Aqui, ó. Tá vendo? Então, 81, eu posso ter A1, B2, C3, D1. Eu posso ter A1, B1, C1 e D1. Eu posso ter A1, A2, B2, C2, D2. E por aí vai. Eu tenho 81 combinações. Eu tenho que chegar a 3. Né? Ok? Vamos lá. Análise morfológica, que é a técnica que eu uso para poder fazer esse trabalho. Né? E aí, quando eu vou fazer cenários, né, eu tenho que ter o título, meu cenário tem que ter atores, variáveis, né, tem que ter uma filosofia. O que é filosofia? Filosofia é o sentido daquele cenário. Qual que é a tendência? Para que lado que vai aquele cenário? Né? Trajetória é o percurso daquela variável ao longo do cenário. E cena é uma fotografia de determinada variável em determinado momento. Por exemplo, se eu tenho uma variável econômica, qual foi a variável econômica em determinado momento? Né? Qual era o PIB de Moçambique em 2023, por exemplo? É uma cena. Qual era a taxa de desemprego em Maputo em 2025? É uma cena. Okay? Então, para escrever cenário, eu tenho que ter essas variáveis. Né? Então, tá aí. Vamos avançar aqui, porque o tempo para não falar muita coisa. Quando eu escrevi o cenário, eu tenho que posicionar no futuro coincidente com o horizonte temporal. Vou escrever o que é isso. Narrativas que ligam eventos passados a eventos hipotéticos que ocorrerão no futuro. Então, se o meu cenário é de 2024 até 2040, as informações são atuais, né? Mas com projeção de 24 a 40, mas na hora de escrever, eu me posiciono como se eu estivesse no dia 1º de janeiro de 2040. Aí eu escrevo como se eu estivesse lá na frente e eu escrevo no passado. Né?
Aí eu tenho um exemplo de um cenário otimista, aquele exemplo que eu apliquei no curso de gestão estratégica na academia de polícia, que eu disse para vocês, que nós fizemos, né? E aí eu tenho algumas opções estratégicas. Eu tenho 5 opções estratégicas de acordo com o grau de maturidade de quem vai tomar a decisão, né? Se quem vai tomar a decisão tem pouco conhecimento ou pouca maturidade para trabalhar com o cenário prospectivo, essa opção aqui é mais fácil, apostar no cenário mais provável, né? Agora, para organizações altamente influentes, né? Organizações com alta capacidade de influência, com alta capacidade de domínio naquele mercado onde ela atua, ela já pode influenciar a ocorrência do melhor cenário. Então, a ordem dessas estratégias é uma ordem de maturidade, da mais fácil, da mais imatura para a mais madura, né? É o que eu disse para vocês. É mais fácil apostar no melhor cenário ou no cenário mais provável. Mas não é assim que a gente tem que fazer. Nós temos que considerar todos os 3 cenários. E aí, quanto mais know-how, quanto mais expertise a organização tem para trabalhar no cenário, as estratégias estão mais do lado de cima e menos do lado de baixo. Perceberam? Vamos lá. E aí eu volto naquela pergunta que eu apresentei lá no começo da nossa fala para responder essa pergunta. Por que planejar ou tomar decisões com base em cenários prospectivos é importante, né? Aí vem a resposta para a pergunta. Primeiro, ampliar a compreensão do ambiente. Por quê, meus amigos? Porque as organizações são sistemas abertos. As organizações são sistemas abertos. Ela mantém relação diuturna, frequente, permanente, ininterrupta com o ambiente externo. No ambiente externo eu tenho os meus insumos, os meus fornecedores e também tenho os meus clientes, os meus consumidores. Ou seja, a organização nada mais é do que uma processadora de insumos. Ela busca insumo lá fora, processa e devolve em forma de produto e serviço para o ambiente externo. Perceberam? É por isso que eu tenho que ampliar a compreensão do ambiente onde eu trabalho, onde eu atuo. E para isso eu preciso construir cenários. Perceberam? Identificar tendências e sinais de mudança, já falamos muito sobre isso. Antecipar riscos e oportunidades. Reduzir surpresa diante de mudanças. Melhorar a qualidade das decisões. Testar estratégias em diferentes futuros possíveis, aumentar a capacidade de adaptação e conhecer as estratégias dos stakeholders. Resumindo tudo isso, para que eu tenho que construir cenários? Basicamente para 2 coisas. Qualificar o meu planejamento e tornar as minhas decisões mais assertivas. Voltando ao que eu disse lá atrás. O futuro, ele não existe. Ele vai ser criado. Por isso que a ciência ainda não descobriu uma forma de prever, de adivinhar o futuro. Não descobriu e nunca vai descobrir. Porque o futuro não existe. Mas a ciência já descobriu uma forma de você reduzir a incerteza. Ela descobriu mecanismos, ela descobriu métodos e técnicas que nos permitem reduzir a incerteza. Ao reduzir a incerteza, as decisões podem ser mais qualificadas, mais assertivas. Perceberam? Então, resumindo, é importante construir cenários porque no mundo hoje, cada vez mais volátil, incerto, complexo, ambíguo, não linear, frágil, líquido, experimental, nós não podemos mais tomar decisões importantes no escuro. As decisões precisam ser norteadas por cenários prospectivos. Tá? Cenários prospectivos. Porque cenários prospectivos parte do pressuposto de que o futuro não existe e não necessariamente será o prolongamento do presente. Porque a nossa cabeça está formatada para pensar o futuro como se fosse uma sequência do presente. E isso não é verdade. Pode ser que sim, mas pode ser que não. E cenários prospectivos levam em consideração descontinuidade e ruptura. Esse é o grande detalhe. Esse é o grande detalhe. Como diz a April Rini, vamos desapegar do futuro linear. Vamos esquecer isso. Vamos esquecer que amanhã vai ser igual hoje. E que amanhã vai ser igual domingo passado. Não é bem assim. Não é bem assim, porque não existe. Porque ele vai ser criado. Perceberam? Essa tem que ser a mensagem.
E vamos lá, ó. Última frase para poder tentar fechar isso que eu disse para vocês. Tentar enxergar o amanhã não é apenas habilidade, é sobrevivência. É habilidade, sim, mas é mais uma questão de sobrevivência também, né? Quem compreende o futuro hoje garante não só segurança, mas protagonismo no longo prazo. Então, tentar enxergar o futuro é habilidade, mas é também questão de sobrevivência. Quem consegue enxergar o futuro consegue resultados melhores do que aqueles que tomam decisões no escuro. Isso é certo. Isso é certo. Né? Então, o que eu disse lá atrás para vocês, no começo da minha fala, qual que era a minha intenção? Trazer para vocês alguns pontos para reflexão e depois sensibilizá-los. Ou seja, fazer com que tivéssemos condição de chegar no final da nossa fala e os senhores estivessem sensibilizados de que aquilo que eu trouxe realmente é importante e é fundamental para que possamos tomar decisões mais assertivas. Ou seja, tomar decisões com base em cenário prospectivo. Esquecer de tomar decisão apenas com base num futuro como prolongamento do presente, né? Como uma continuidade, como uma extrapolação do presente, porque isso realmente não é o que acontece. Né? É a gente sair da previsão clássica, que trata o futuro como único e certo, e da prospecção, que trata o futuro como múltiplo e incerto. Esse é o grande X da questão. Meus amigos, então, uma hora foi o tempo que eu me organizei para falar, porque mais de uma hora já começa a ficar muito cansativo, né? E aí, professor, eu agradeço muito, muito obrigado, e assim, agora me coloco à disposição para clarificar alguma coisa que não ficou muito bem falado, alguma coisa que não ficou muito bem dito aí, para a gente poder tentar dirimir alguma dúvida, né? Muito obrigada, professor Sérgio. Como podemos ouvir essas palavras do professor Sérgio, o professor Sérgio aqui nos citou o futuro não é resultado do passado, nem do presente, sendo ele não linear. Pode perceber que o futuro ele é aleatório. Pelas perspectivas que podemos observar, ficou claro que o futuro ele é incerto. Devemos sempre avaliar em 3 cenários, pela aula que pode nos dar aqui. O primeiro cenário sempre tem que ser otimista, o segundo, provável, e o terceiro, otimista. Que devemos sempre observar as tendências, ver as possibilidades e também avaliar os riscos. Isso foi o que eu pude perceber. Vou deixar aqui aberto o espaço para contribuições, para questões. Vejo aqui a professora Milu. Professora Milu, gostaria de contribuir. Olá, bom dia. Estão todos bem? Gostei muito da sua reflexão, foi ótima. Gostaria de explicar também que já no passado as pessoas se preocupavam com o presente, com o passado, com o presente e com o futuro. Por exemplo, Max Weber, ele criou o tipo ideal, certo? E esse tipo ideal não era igual para todos. Por exemplo, vamos falar da burocracia. Inclui regras formais, hierarquia definida, especialização de funções, impessoalidade e recrutamento baseado na competência. Mas nenhuma organização é uma burocracia perfeita. Mas o modelo ajuda-nos a analisar como as organizações reais funcionam, certo? Portanto, ele estava no passado, analisou o presente e via o futuro. Ele queria um futuro melhor para as pessoas. Na questão de, por exemplo, Karl Marx, quando ele via a questão da mais-valia, ele procurava explicar as relações económicas e os conflitos entre as classes. Utilizava a mais-valia para aplicar a origem do lucro e da exploração.
estudava o capital, o trabalho, as classes sociais e assim por diante. Por isso, hoje, apesar das controvérsias, nós temos um mundo, embora incerto, mas um bocadinho melhor em relação ao contributo das pessoas para as organizações e com o trabalho. Achei também interessante um outro ponto que Foucault, e que também gostaria de colaborar, não sei se estou a exceder o meu tempo ou se há um tempo limitado para comentar. Um minuto, professora Inês. Ok, então, por exemplo, há o valor que se dá a uma pessoa e que se dá a uma coisa, não é? Isto pode estar relacionado, por exemplo, com George Simmel, Marcel Mauss, com o estudo da dádiva, o ensaio da dádiva, que é muito conhecido, ou Pierre Bourdieu. E há uma hipótese que me parece especialmente interessante. Portanto, o Simmel estudou o valor dos objetos a partir da relação entre o desejo, a distância e a escassez. Hoje nós vivemos num mundo tão polarizado que há muita coisa e há muita escassez. Por quê? Porque quem é rico quer ser mais rico e quem é pobre não tem hipótese nenhuma. Parabéns pela sua reflexão, que me ajudou a relembrar todos estes quadros. Muito obrigado. Obrigado, professora. Obrigado pela contribuição, viu? Muito obrigado. Obrigada eu. Foi excelente. Professor Jordão, tem a mão levantada. O seu som. O microfone Bom está dia, desligado. Bom dia mais uma vez. Gostaria de expressar aqui os meus sinceros agradecimentos ao professor Dr. Sérgio Henrique Soares pela brilhante apresentação. Foi uma abordagem de extrema pertinência, enriquecedora, inspiradora e que proporcionou uma reflexão profunda sobre os desafios do presente e, sobretudo, também a importância de anteciparmos tendências, analisarmos diferentes possibilidades e construirmos cenários capazes de orientar melhor aqui as nossas decisões do futuro. Quero agradecer mais uma vez e isso não tenho nenhuma pergunta para o professor, mas só dizer que foi uma excelente apresentação e muito obrigado. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Bom dia, parabéns, professor, mais uma vez por esta brilhante apresentação que nos põe a refletir continuamente sobre o que é o nosso amanhã. Cada vez que participo destas sessões, eu tenho o privilégio de interagir com o professor, percebo que aquela ideia que nós transmitíamos, que nos foi sempre transmitida ao longo da vida, de continuidade, ela morreu ao longo do tempo. E aquele raciocínio também tipo de Charles Brown está cada dia mais vivo do que nunca. A nossa sobrevivência depende muito de como nos adaptamos ao contexto, ao hoje, ao amanhã e como nós fazemos esta projeção. Saio com um sentimento e desafio ao mesmo tempo, de continuamente, como indivíduo, pensar como giro o meu hoje e como o que vem amanhã pode impactar o que é o meu hoje. Nas organizações, também vivemos o mesmo cenário. Basta alterar um tipo de tecnologia, por exemplo, eu trabalho na indústria automóvel, de diagnóstico, e eu tenho que repensar nos processos, tenho que repensar nas competências das pessoas para garantir a manutenção de viaturas. E é assim até na nossa casa.
Hoje acordamos com saúde, estamos aqui. Se eu amanhã acordar e estiver doente, o que é que muda dentro de casa? Não é? Então, é uma lição para a vida que acabamos de ter e, mais uma vez, parabéns, professor. E obrigado por esta rica partilha. Obrigado, Preciosa. Obrigado. Obrigado pela presença, viu? Fico muito feliz de rever alunos, né? Rever alunos aqui nos prestigiando, né? E tentando trocar um pouco mais de experiência, de conhecimento, tá? Muito obrigado. Bom dia, professor. Bom dia. Agradeço, professor, pela palestra, pela aula. Eu tenho umas duas dúvidas, umas duas perguntas. Vamos a elas. País em desenvolvimento como Moçambique poderão construir cenários adaptados à sua realidade? Bem, Pode. tá. O professor está ainda a pensar. Quais decisões tomadas hoje poderão ter maior impacto nos próximos 10 dias? 10 anos, professor. Nos próximos 10 anos. Obrigado. Bem, a primeira pergunta é o seguinte: eu penso que nós temos que criar uma cultura de decisões estratégicas, decisões governamentais, formulação de políticas públicas com base em cenários prospectivos. Né? No meu entendimento, o poder público, os governantes, né, deveriam ser os primeiros, os mais interessados, né, em tomarem decisões baseadas em cenários prospectivos. Por quê? Porque as decisões que eles tomam são decisões extremamente estratégicas, que impactam muitas pessoas no médio e no longo prazo. Né? E até onde eu sei, não é só em Moçambique, eu acho que praticamente no mundo inteiro, eu não tenho notícia de que a cultura de construção, de planejamento estratégico e de decisões estratégicas baseadas em cenários prospectivos faça parte da cultura, faça parte do protocolo, faça parte do dia a dia do poder público de um modo geral no mundo. Eu não conheço, embora eu tive a oportunidade de ser assessor de desenvolvimento organizacional de uma grande corporação que eu trabalhei, tem 40 mil funcionários, 250 anos, né? É uma das organizações mais antigas do Brasil, e nós conseguimos, com muita dificuldade, implantar essa, eu vou dizer cultura, mas implantar assim, a prática ainda incipiente de tomar decisões baseadas em cenários prospectivos. Eu acho que tudo é um processo, né? Nós precisamos de incorporar a cultura na administração pública, né? Porque enquanto nós não tivermos essa cultura, esse entendimento, esse reconhecimento de que isso é importante, nós vamos continuar tomando decisões estratégicas importantes, formulando políticas públicas importantes no escuro. E no Brasil, a cada 4 anos muda o governante. Aqui também, a cada 4 ou 5, né? 5. Então, o que acontece? 5 anos, nós começamos tudo de novo, porque o anterior não tomou uma decisão baseada em cenário para o que entrasse agora, para o próximo, ter uma noção, ou ter uma perspectiva de manutenção naquilo que foi projetado, ou naquilo que foi identificado. Porque se eu tomo uma decisão com base num cenário de 10, 20, 30 anos, eu preciso de governantes sucessivos que mantenham aquela mesma decisão, porque senão o cenário que eu construí ele não vai ter serventia, ele não vai ter validade. Perceberam? Esse é o grande problema do poder público. Esse é o grande problema do poder público. Agora, a outra pergunta que você me fez, quais são as decisões mais importantes que vão impactar nos próximos 10 anos? Bem, é aquela pergunta, né, aquela pergunta de prova, mas na minha fala aqui, eu selecionei 10 perguntas. Eu selecionei 10 perguntas que, no meu entendimento, são as perguntas que vão impactar o mundo nos próximos 10, 20, 30 anos. Por favor. Já está. Aí só recuar, acho que estávamos a ver os últimos slides. Já vai cair, vai cair no último? Só recuar. Só recolher? Sim, recuar. Então vamos lá, está lá no começo. Aí, vamos lá. Aqui, ó.
Tá vendo? No meu entendimento, essas 10 perguntas, entre outras, são aquelas que vão impactar o mundo nos próximos 10, 20, 30 anos. Tá vendo? Então, olha lá. Qual o limite do aquecimento global? Qual a frequência e intensidade dos eventos climáticos extremos? Haverá desastre natural com impacto global? Haverá escassez de recurso natural? Porque os 3 primeiros vão impactar no 4. Eu disse para vocês que nada garante que teremos produção suficiente de alimentos para um mundo que terá, em breve, 9 a 10 bilhões de pessoas. Com essa quantidade e com essa severidade de desastres naturais, quem garante que as safras manterão no mesmo ritmo? Quem garante que nós teremos sol e chuva regulares para manter a produção de alimento para o mundo nos próximos 10 anos? Ninguém garante. Matriz energética. Nós já sabemos que não tem petróleo no mundo nos próximos 50 anos. Isso é certo, isso é certo. Aí eu pergunto para vocês, qual a velocidade da alteração da matriz energética? Extremamente lenta. Porque nós já deveríamos ter trocado o combustível fóssil pela energia eólica ou energia solar. Isso ainda não aconteceu. Não aconteceu. E não vai acontecer no curto prazo. O que vai acontecer? Vamos ficar sem petróleo. Perceberam? Como será a governança global e o mundo multipolar? O mundo é cada vez mais multipolar. O que é a governança global? É a capacidade coletiva dos países resolverem problemas comuns. Mas como é que nós estamos hoje? Cada um olhando para o seu umbigo. Cada país querendo resolver o seu problema. Então, nós estamos longe de uma governança global que resolva os problemas coletivos do mundo. Haverá colapso do sistema de proteção social? Previdência pública é um problema gravíssimo em todos os países, praticamente todos. No Brasil frequentemente tem que fazer reforma da Previdência. Na China, problema gravíssimo. Creio que Moçambique também deve ser. Se não fizer reforma, a segurança social, uma hora ela vai quebrar. E aí, como é que nós vamos fazer? E a questão de pandemia, a questão de ar. Então, assim, não temos respostas para essas perguntas. Não temos. Quem tem que ter resposta são os nossos governantes e os líderes mundiais. Porque são perguntas que vão impactar o mundo todo. O mundo todo. Todo mundo será impactado por essas perguntas, por essas respostas. Mas estamos esperando. Nós estamos esperando isso aqui, governança global. O que é isso? Os líderes terem capacidade para resolver os problemas coletivos. Acho que é mais ou menos por aí. Ok? Obrigado pela pergunta. Bom dia. Professor, como deve muito bem compreender, eu tenho uma particularidade. Vocábulos do Brasil, vocábulos da China, vocábulos dos Estados Unidos, ter alguma dificuldade de absorvê-los e executá-los em Moçambique. Nestas perguntas que apresenta perguntas de grande reflexão, mas não vejo como é que o professor me vê no meio dos 30 milhões de habitantes. Como é que eu devo pensar? Se eu devo deixar o governo pensar por mim, se eu devo deixar o professor, o doutor Sérgio Fernandes pensar por mim, e como é que eu atuo perante isso? Por isso nós discutimos muito na CBS o conceito de liberdade. Olhamos a liberdade como um sacrifício, olhamos a liberdade como disrupção, olhamos a liberdade como desconforto. Porque, repare, em teoria, não vamos aqui discutir, em teoria, uma aula com estes, se quiser, com estes padrões, eu não avalio por menos de 10 mil euros. Se olhar a audiência, estamos aqui 10 a 12 pessoas. Nós queixamos-nos de falta de oportunidade. Nós queixamos-nos de infraestruturas que não temos, de internet. Nós queixamos-nos de uma série de situações e nunca apresentamos vontade de dar resposta a estes problemas.
deve compreender que, por exemplo, a experiência que nós tivemos na CBS é uma experiência, por natureza, um bocado complexa, e este é o cenário complexo, porque o que se apela é a participação de professores, doutores, neste tipo de brainstorming, neste tipo de diálogo, e que, como vê, poucos professores estão aqui. Então, como pensar? Isto é que me preocupa. Não me preocupa, confesso que não me preocupa mudanças climáticas, não me preocupa quem é o secretário-geral das Nações Unidas, não me preocupa. Eu estou preocupado com quem, professor? Com esse senhor que não quer estar, que está aí na porta. Helder Henrique Amaro. Mas como diz o Dom Januário, mas será que de facto eu é que me devo preocupar com Elton? Isto acontece sempre, não é novidade. Isto é o tópico da igreja. Muito obrigado, professor. Professor, uma pergunta. É outra? É o tópico da igreja. Isto é uma pergunta. Eu vou desligar o telefone, meu querido. É melhor sair, faz favor. Deixa-me sair. Pode sair da aula, por favor. Jornal, pode sair da aula, por favor. Pode sair, nós vamos esperar. Não faz mal, pode sair da aula. Professor, mais outra pergunta de prova. Eu disse no começo da minha fala, da minha admiração, né, profissional pelo professor, pelo seu espírito empreendedor e visionário. O professor, eu sei que faz da CBS aquilo que pregava enquanto professor acadêmico. Professor. Pois é. Professora, mais 20 anos. Exatamente. E aí, professor, nos últimos dias eu não tenho acompanhado os seminários, que eu tenho viajado, mas eu costumo acompanhar e realmente eu vejo nos seminários que o professor da CBS realiza, com temas extremamente relevantes, palestrantes de alto nível e pouquíssimas pessoas participando. E um evento gratuito. Então, assim, é difícil entender que as pessoas reclamam de falta de oportunidade, não tem dinheiro, não consegue, mas quando tem oportunidade, acesso a coisas difíceis e a coisas caras, a gente não consegue aproveitar. Então, assim, eu realmente é questão de mudança cultural. Eu acho que mudança cultural, para a gente perceber que a gente precisa realmente avançar mais. A gente tem que avançar mais, aproveitar as oportunidades. Não dá só para reclamar, não dá só para sentar, porque não, é assim, é assado, eu não posso, eu não tenho, o ambiente não me oferece. Mas, assim, se eu não estou aproveitando a pouca oportunidade que eu tenho, é difícil, professor. Então, eu vejo realmente que volto a falar que a questão é cultural, no meu entendimento. Precisamos realmente um processo de mudança cultural e olha as oportunidades. Professor. E, infelizmente, a gente não aproveita. O que estou trazendo para os senhores hoje, fruto de anos e anos e anos de pesquisa. São 2 livros publicados, muitos artigos. Então, assim, estou aqui de coração aberto, com prazer, com satisfação, doando o tempo para tentar contribuir, para compartilhar um pouco de conhecimento, um pouco de experiência, para a gente tentar, porque o mundo é assim, a gente tem que compartilhar, nós temos que multiplicar, nós temos que somar, é só isso, a parceria tem que ser ganha-ganha. Eu aprendo muito vindo aqui, mas poderíamos ter um envolvimento maior, uma participação maior. Aí, professor, realmente é aquela pergunta que é difícil. É difícil, mas uma coisa posso garantir. Os cenários para a próxima palestra. Pode ser durante o voo, estar a voar. Construa um cenário, porque esse cenário poderá ser útil para Moçambique. Sim. Mas pode construir um cenário
para a próxima palestra, pode ser durante a viagem que vai fazer de Maputo a Lisboa, na segunda-feira, e nos vai dar uma orientação em termos de cultura, como é que devemos proceder com os seus métodos que acabou de apresentar, né? Para que haja, nós não utilizarmos os termos parceria, nós utilizarmos os termos de conectividade, como é que podemos reforçar a conectividade direta com o professor, no conceito do professor, se quiser mochila para o professor iCloud, e aí vamos falar consigo, do professor custo para o professor sustentabilidade, como é que desenhamos este cenário, do professor, se quiser partilha, para o professor conectividade. Nós precisamos de construir. Não sei se estamos na idade da pedra, se vale a pena estudar ou não, se vale a pena aprender, e se isso depende do estado de eu aprender. Porque eu, quando estudei, eu, quando estudava, não tive oportunidade de uma bolsa de estudos, não tive oportunidade de acesso a livros ou a professores com tanta regularidade. Então, como é que se explica que agora quase tudo é gratuito e ninguém quer estudar? É esse cenário que eu gostaria de ver o professor explicar. Porque eu não consigo, apesar dos meus anos de investigação. Mas aqui o colega queria falar, faz favor. Bom dia a todos. Eu sou o Danilo João. Eu sou o Danilo João. É um prazer em conhecer. O Danilo também foi nosso falando. Sim, é um prazer e pensei que fosse chegar tarde. Na verdade, ontem eu fiz uma pergunta ao grupo. Eu tinha recebido o panfleto do professor e eu perguntei se estava confirmado que era mesmo às 10. Alguém respondeu sim, às 10 horas. Então, se eu tenho um panfleto de 10 horas, acredito que vamos poder ir desse ano. Não, deixa eu Portugal. Não, a bandeira que exato. Não fez muito. Passa por nós. Não, ok, tudo bem, mas pronto, era só. Mas olha só, eu antecipei neste horas. E este de hoje, este não. Quando tivemos o evento foi às 10. Tudo bem, não? Sim, mas foi. Aqui está não. É porque, pessoal, porque eu mandei uma depois passou para as lojas. Exato. Então eu reconheci o professor, Não, era só para desculpar, não para ficar aqui uma leitura que está pretendendo discutir. Mas obrigado, professor, e parabéns pela excelente apresentação. Agora tenha chegado tarde, pude aprender muito. Então, bom, enquanto vinha para cá, ia refletir um pouco na questão da Covid-19, que foi algo que aconteceu e mesmo que nós tínhamos que prever, era preciso de prever. Essa era uma das minhas primeiras questões que eu queria até pôr o professor a refletir, assim, para partilhar e para refletir, mas com a pergunta que já tinha naquelas 10 perguntas, o professor traz ali uma questão que tem a ver com a professora traz algo que tem a ver com a sim, traz uma pergunta que já fala, pronto, se teremos mais pandemias. Então, essa questão, pronto, como cheguei tarde, você já tinha tocado um bocadinho nessa questão, porque a pandemia foi algo que aconteceu que não tínhamos como prever, não é? E nesse cenário não havia como prever. Então, a minha questão até era como se preparar para cenários como esse, que são difíceis de prever. Mas eu depois já tinha falado disso. A outra questão era mesmo uma reflexão, queria ouvir do professor, e todos que podem partilhar a sua experiência, tem a ver muito com isso. Nós agora estamos numa revolução digital. Temos aqui a inteligência artificial, hoje a inteligência artificial é para tudo. E até que ponto é que o uso da inteligência artificial não pode reduzir, por exemplo, a erro, ele processa mais velocidade. E nessa questão de inteligência artificial, até pode ser que ela saiba prever esses cenários, até que ponto a inteligência artificial não pode nos levar, por exemplo, a cenários, não é, errados de futuro. Essa é uma questão que eu queria pôr para reflexão. Não sei se vou lá. Deixe-me só, para finalizar, vou convidar a professora a apresentar depois os pontos todos. Professora Milu, faz favor, não sei se depois já haverá mais alguém que queira contribuir, para fecharmos, já estamos em cima da hora. Sim, eu quero contribuir com mais uma coisa. Quero animar o professor que deu esta conferência. A conferência foi ótima, mas ele não pode esperar que um país sem cultura digital,
onde apenas poucas pessoas têm um smartphone para estar atualizados e que se alimentam da mídia estatal, possam conhecer 5 pontos essenciais: o que é o governo mundial, o que é a governança global, o que é a soberania, o que é a desigualdade, a legitimidade, a diversidade de valores e também a tecnologia. Eles não sabem disso, professor. A sua palestra foi brilhante, mas nós... só que não há cultura, nem digital, nem de outra sorte. É preciso realmente que se ajude a CBS e a academia a adquirir mais smartphones, a adquirir mais banda larga, a adquirir mais Wi-Fi para as casas. É isso que é preciso para haver cultura digital e de toda a outra fonte. Obrigada por me terem escutado, obrigada, professor. Eu ouvi a palestra com muito interesse e quero encorajá-lo a continuar a vir a Moçambique. Obrigado, é um prazer. Professor Marido Seu, quer dizer alguma coisa? Eu agradeço, mas não estive a par desde o princípio e não consegui estar a par, porque cheguei já muito tarde e portanto, eu não tenho o global da apresentação. Assim que tiver um global, poderei dizer alguma coisa, realmente. Muito obrigada. Mas gostei deste debate final, embora não esteja muito por dentro de tudo o que foi debatido, não é? Muito obrigada. Professor, vamos passar a palavra e ao mesmo tempo pedir para encerrar. Então, para responder à pergunta do Danilo, né? Danilo, 2 ótimas perguntas. Tá? A primeira pergunta sobre a pandemia. Ela tinha previsão. 2017, eu não trouxe aqui. O cenário construído em 2017 citava claramente a possibilidade de uma grande pandemia, assim, um grande impacto econômico, social e político em função do que estava acontecendo no mundo. Um mundo muito interligado, sem rigor em medidas profiláticas, né, melhor dizendo, de higiene, né, as fronteiras cada vez mais abertas, e a pandemia ela foi prevista em 2017. A previsão não foi feita nem quando, nem onde, nem como. Então, ninguém deu interesse, ninguém se interessou, mas ela foi prevista em 2017. Se você quiser, eu vou te mandar a fonte. Eu vou te mandar a fonte que manda, inclusive, um extrato exatamente como que ela relata o que seria a pandemia. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é IA, inteligência artificial. Assim, é um negócio assim, abissal que a IA faz. Entendeu? Ela abrevia, ela racionaliza, ela assim, agiliza, ela é inacreditável o que ela faz e o que ela é capaz de fazer. E o que ela vai continuar fazendo, porque a tendência é que a geração de conhecimento vai continuar sim, de forma exponencial. Tem limite. Então, eu não sei te falar qual será o limite e qual é a capacidade dos governos de regular. É uma pergunta que não tem resposta. Mas uma coisa é certa. Ela jamais pode ignorar, jamais pode subestimar e jamais pode suprimir a supervisão pública. Então, tudo que ela fizer, você tem que conferir. Entendeu? Por tão boa que ela seja, ela é. Ela é. Por tão boa que ela seja, ela te dá a resposta que não seja satisfatória. Mesmo porque ela, como ela não é humana, tem coisas que ela não entende, tem coisas que ela não está contextualizada, ela não tem cultura, ela não tem sentimentos, entendeu? Ela não tem contexto. Né? E mesmo que tenha, em alguns momentos ela pede desculpa e reconhece que ela errou. Né? Apesar da sua altíssima capacidade de racionalização, de agilização, de respostas corretas e rápidas, mas ela não suprime a supervisão humana. Então, eu acho assim, não use a inteligência artificial, não consuma a inteligência artificial sem checar.
Essa talvez seja a forma que eu uso a inteligência artificial. Não tem como ficar fora. Né? Eu sou de uma época que era no braço. Então, os livros que eu escrevi, os artigos que eu escrevi, praticamente todos, foi tudo no braço. Tem 2 anos, nós começamos a usar IA com mais frequência. Até então, era tudo ali, de uma forma artesanal, de uma forma manual. Era muito difícil. Hoje, o seu tempo, você gastava dias, semanas, você não gasta uma hora para fazer. Sim, eu realmente não tem limite. Não sei se nós vamos chegar. Mas obrigado pela contribuição. Muito obrigado a todos os participantes. A diferença entre uma conferência online e uma conferência presencial é que depois do presencial, depois de nós fecharmos aqui, a conferência não termina, porque nós vamos tomar um café, nós vamos provar as sandes da Ilha do Ibo, em que são feitas com algum carinho, e por isso mesmo queria agradecer à doutora Débora da Silva, a Tânia, a Juliette, a todas que estão aqui presentes. Um particular e longo agradecimento à professora Preciosa e um interminável agradecimento à professora Ana Luísa, que se fez presente, apesar de estar em momento de férias com o seu esposo. A todos que estão aqui presentes, a professora Maria do Céu, a professora Bilu, muito obrigado. As suas contribuições têm-nos ajudado muito a refletir e agradeço a sua presença. Eu sei que para vocês é muito cedo em Portugal, mas muito obrigado a todos e encerramos o presente webinar. Muito obrigado. Vamos tomar um café lá fora, lá e pronto. Devagarinho.